Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero comentar com você sobre quem matou Jesus. Quem foi que matou Jesus segundo a Bíblia Sagrada? Às vezes nós nos perguntamos se foram os judeus, se foram os romanos ou se foi outra pessoa qualquer. Mas nós devemos entender quem matou Jesus, pois culpar alguém pela morte de Jesus pode ser uma tentativa de tirar o mérito do sacrifício de Cristo. Porque veja bem, não foi um assassinato em si, mas foi um sacrifício. Esse sacrifício muitos não poderiam entender, especialmente os judeus. Muitos deles, inclusive os fariseus, invocaram sobre si a maldição pela condenação de Jesus. Portanto, devemos estar atentos para não criticar exatamente alguém como se fosse o responsável pela morte de Cristo, ou mesmo um povo qualquer. E isso o Novo Testamento nos mostra lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 em diante, em que o próprio Senhor Jesus nos diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Observe que o próprio Senhor Jesus diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E é interessante que ele ainda diz que existem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, de Israel, que ele veio buscar, que somos nós, os não-judeus, que aceitamos a Jesus como Salvador, e ele veio por morrer por nós em nosso lugar. E é interessante dizer que o sacrifício de Jesus também não pode ser comparado erradamente a um suicídio, porque quem tem poder sobre a vida é o próprio Deus. E é interessante que, além de Jesus ser Deus, também, ao mesmo tempo, o próprio Pai, como uma pessoa da Trindade, uma primeira pessoa da Trindade, também concordou com Jesus nessa missão de dar a sua vida em resgate de muitos e, ao mesmo tempo, retomar a própria vida com a ressurreição. Portanto, não era abandonar a vida, é dá-la em sacrifício, mas retomá-la e não abandoná-la. Ninguém pode fazer isso por você. Se você quer condenar alguém como responsável pela morte de Jesus, não perca seu tempo, porque se você fica condenando um povo pela morte de Jesus, você não compreendeu a missão de Cristo aqui na terra. Cristo veio para salvar você e a mim, e ele mesmo é um bom pastor que se expôs ao perigo, que se expôs ao sacrifício para que nós pudéssemos encontrar com ele
hoje em Cristo Jesus e no céu ou na sua vinda, vindo o que vier primeiro. Portanto, ninguém matou Jesus. Não foram os romanos, não foram os judeus, mas simplesmente Jesus deu a sua vida em resgate de muitos, e inclusive de você. O que você faz com isso? O que você faz olhando para Cristo? Talvez nada, mas é importante que você saiba que mais importante de que procurar o responsável pela morte de Cristo, é importante que você lembre que Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Por isso, aceite a Jesus como seu Salvador e viva uma vida verdadeiramente transformada em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.